Olá, pessoas! Mais uma semana aqui do seu Política e Cotidiano. Aquele programa que vem toda semana te falar sobre o bastidor da política e sobre informações que podem te ajudar a enxergar melhor o quadro que chega até a sua casa. Você acompanha pelas TVs, pelas rádios, aquela conversa no WhatsApp, mas às vezes está sem entender um pouquinho o que está acontecendo na política goiana, na política do nosso estado ou no Brasil. É aqui no Política e Cotidiano que a gente pode te ajudar a limpar essas lentes. O programa de hoje, vou te dizer, pode ficar até o final porque ele vai pegar fogo. O meu convidado de hoje, ele tem muita coisa a falar, está no momento acalorado da sua atuação parlamentar e já teve comigo há um tempo atrás, aqui na PUC TV também, mas numa outra configuração. Ele é vereador de segundo mandato, está no MDB, teve votação expressiva agora na eleição passada, assumiu o que para algumas pessoas foi uma missão muito difícil, que depois se revelou até mais complicada, talvez, vou perguntar para ele do que ele mesmo esperava, e agora está se colocando aí numa posição de contraponto ao atual prefeito. Hoje eu falo com o vereador Igor Franco. Vereador, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente, uma satisfação te reencontrar aqui no programa. Eu agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês para debater e trazer as atualizações, trazer as razões, trazer os motivos e, sobretudo, o que nós temos feito para avançar na melhoria aqui da cidade de Goiânia. Vereador, é fato que quem está nos acompanhando aqui agora já tem te acompanhado já todos os dias na TV, no rádio, nos jornais e está se perguntando, mas, gente, o Igor era líder do prefeito Sandro Mabel no começo do mandato, e lembrando, a gente está ainda no começo do mandato, né? O primeiro ano do mandato, já aconteceu tanta coisa aqui em Goiânia, e de repente parece que a relação virou. O que aconteceu de fato, vereador? Então vamos lá. Quando eu aceitei a missão de ser líder do prefeito Sandro Mabel, eu aceitei a missão porque eu fiz uma análise. O cara é o prefeito mais bem-sucedido financeiramente do Brasil, muito rico. Ele já estava cuidando das suas empresas, cuidando das suas coisas e retornou agora para a vida pública. Na minha análise, ele seria um cara para deixar um legado em Goiânia, fazer uma gestão que realmente ia impactar. E eu fui assim tão inocente que imaginei que ele ia superar até o Íris. Pelo histórico dele, pela expertise dele, pelo conhecimento dele, então eu topei o desafio de ser líder do prefeito Sandro Mabel. O que aconteceu? Ele iniciou o mandato, nós todos temos observado aí que a limpeza pública de Goiânia está horrível. Qualquer um que for sair no quintal aí vai ver ali a rua e na rua vai ver que está suja, que não recolhe lixo, que não estão cuidando. E eu próprio vi o prefeito de Sandro Mabel falar mal da empresa, do consórcio Limpagim em Goiânia. Isso aí eu presenciei várias vezes em Goiânia. Passando isso, nós, com a responsabilidade de ajudar a cidade de Goiânia, fizemos um grupo. Eu vi a movimentação dos vereadores querendo montar uma SEI, que é a mesma CPI, Comissão Especial de Inquérito, para investigar o consórcio Limpagim. E a oposição sempre gosta de fazer palanque em cima, crescer em cima. E eu, muito preocupado com essa questão toda, montamos um time da base, somente vereadores da base, nós não deixamos ninguém da oposição participar, e chegamos para o prefeito e apresentamos: prefeito, nós vamos investigar essa empresa que foi contratada pela gestão anterior e que não está fazendo o seu serviço em Goiânia. Reclamação está geral. E, sem entender as razões, Marcos, ele pulou lá em cima. Não vai investigar a empresa, não. Só para a pessoa entender, então quer dizer que o contrato da Limpagim vem da gestão do Rogério Cruz. Isso, veio da gestão anterior, mas foi no finalzinho. Sim. Ele começou em fevereiro para março, já do corrente ano da gestão do prefeito Sandro. Mas ele foi firmado na gestão anterior. Então, se nós estamos aqui para investigar uma empresa que foi firmado o contrato na gestão anterior, que não está prestando um bom serviço, aí fica a dúvida. Por que o prefeito Sandro Mabel não queria que acontecesse essa investigação? Que, por sinal, já está surtindo efeitos positivos para a cidade de Goiânia. A empresa já está colocando containers, está melhorando a limpeza, por conta da investigação que está tendo. Aí a dúvida é, por que o prefeito teve? E eu pergunto, eu questiono isso aqui e me questiono até hoje. Por que o prefeito exonerou todo mundo? Por que o prefeito cortou todo mundo? Por que o prefeito
me tirou da função de líder por conta de eu não tirar a minha assinatura de uma CPI. Onde eu coloco minha assinatura, Marco, não adianta, eu não tiro. Vereador, só para quem está em casa poder acompanhar melhor esse arco narrativo todo, né? Na gestão do Rogério Cruz, a gente teve aí a SEI da Comurg, que patinou, não virou nada. Aí, por conta de problemas na Comurg, é que surgiu a Limpagem. O pessoal que está em casa lembra dessa história. Não estava sendo bem cuidado da cidade, a Comurg não estava conseguindo atender, vem a Limpagem. A Limpagem entrou, como o senhor bem colocou, final da gestão Rogério, já, não sei, e eu honestamente não me recordo agora, se já estava naquele momento de transição, que o Sandro já estava meio que gerenciando o processo, começa a gestão do Sandro, já começa de cara reclamações também da Limpagem. E agora temos uma nova SEI, o senhor colocou lá a sua assinatura, junto com os demais parlamentares, e bateu o pé, firmou a posição de que vai investigar. Quem está em casa, pode esperar o quê dessa SEI, vereador? Já está surtindo efeito positivo. Isso aí eu já trago para vocês com toda a segurança do mundo. O efeito positivo está aí, o efeito prático. Inclusive, os próprios jornais estão colocando que está melhorando a limpeza pública de Goiânia. E vai melhorar. E se não melhorar, a orientação que tem na Câmara é para colocar outra empresa. Na realidade, a minha opinião pessoal, Marcos, é que em vez de passar esses quase 30 milhões de reais para a Limpagem todo mês, põe na Comurg. A minha orientação é pôr na Comurg o dinheiro, porque a Comurg já tem toda a expertise, já conhece. Ela tem ali a sua estrutura para poder cuidar de Goiânia, tanto que nós já tivemos Goiânia como a cidade das flores. Uhum. E hoje está horrível. Você pega o prefeito colocando grama sintética nas avenidas, nas ilhas de Goiânia. Que coisa ridícula, que coisa imbecil, que coisa idiota. Na primeira chuva, levou tudo embora. Então, o prefeito ele precisa ouvir a Câmara. E hoje não está tendo essa sensibilidade com o parlamento. Quem representa o povo é o vereador que está ali na ponta. Vai nos nossos gabinetes, na Câmara Municipal, todo dia está lotado de demandas, de reclamações, de informações. Então, isso aí precisa ser levado a conhecimento. Essa questão da grama sintética é algo que ainda não me desceu muito bem. E, pelo visto, desceu foi com a enxurrada que teve aí nas últimas chuvas. Entupiu os bueiros. Pois é. Olha o prejuízo. E pensando no prejuízo, vereador, porque o Sandro Mabel, já desde o começo da gestão, ele tem aí aquela ideia fixa do decreto de calamidade pública, alegando que a dívida é imensa, mas, no entanto, ele tem feito algumas movimentações financeiras que, igual a essa, por exemplo, que jogou o dinheiro fora. E aí, como é que fica a situação da cidade? E aí é outro tópico que eu também quero levantar contigo. Você está se colocando contra esse decreto, um decreto que foi aprovado até na Assembleia Legislativa, ali meio que na broderagem, mas, de fato, como é que está Goiânia e essa posição do decreto agora? Como é que você vai atuar em relação a isso? Vamos colocar as coisas aqui em pratos limpos, né? O decreto de calamidade financeira, ele não passou pela Câmara. Uhum. Ele é um decreto do prefeito que o pessoal fala, mas você estava como líder, você apoiou essa calamidade. Nunca apoiei calamidade, Câmara nunca apoiou calamidade. O prefeito fez um decreto e ele é convalidado pela Assembleia. Mas nós temos a prerrogativa, a Câmara Municipal, de sustar os efeitos do decreto. Então, eu fiz um decreto legislativo propondo a revogação do decreto do prefeito. Porque a partir do momento que revoga o decreto do prefeito, a convalidação da Assembleia também cai. E o prefeito, o que eu tenho visto na gestão, Marcos, não é uma calamidade financeira, porque não tem calamidade financeira em Goiânia. Isso é ridículo o que está acontecendo. O que eu estou vendo são fundamentos da calamidade financeira para justificar adesões à ata, para justificar dispensa de licitação, para contratar pessoas que... Saiu no popular esse dia, amiguinho de faculdade, que é dono da empresa que foi contratada, contratos milionários. Agora eu estou vendo aí um outro contrato, ontem no jornal, de 132 milhões de reais. Isso é um absurdo. E tudo isso em cima da calamidade financeira. Outra coisa que tem acontecido, própria imprensa já notificou, escolhe, quando está na calamidade financeira, o gestor não tem a responsabilidade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ele fica isento disso aí. O que ele tem feito? Montou uma cronologia para fazer os pagamentos, até aí tudo bem. Só que, hora em vez, muda a ordem. Eu vou escolher essa conta aqui que é do Marcos, que é um amigo meu, eu escolher essa conta aqui que é do fulano, que é conhecido meu, essa empresa, e justifica, essa empresa aqui, se eu não fizer o pagamento, ela vai parar, tá bom, tem cronologia ou não tem cronologia? Então, esse decreto de calamidade financeira, isso aí é uma sacanagem
com a população goianiense, que nós estamos vendo tanta adesão à ata que está ocorrendo, que o prefeito, no primeiro momento, se colocava contra. Ora, se era contra a adesão à ata, por que agora só funciona na base da ata? Tem um contrato da Secretaria de Trânsito que foi suspenso agora recentemente por um acórdão do TCM, onde, para fazer a pintura por metro quadrado, é R$ 28,00, no contrato que estava vigente. Eles deixaram o contrato vigente expirar, que teria condição de renovar por mais um ano, para poder fazer adesão à ata de uma cidadezinha lá do Maranhão, onde a mesma pintura de R$ 28,00 seria R$ 120,00 um metro. A mesma pintura. Deixou o contrato vencer para poder fazer o outro. O TCM, graças a Deus, suspendeu isso aí. Então tudo isso é embasado em quê? Na calamidade financeira que não existe em Goiânia. E só para lembrar, pessoal, o próprio TCM se manifestou contrário. Suspendeu, porque ele, como órgão de controle, ele tem o poder de suspender. Ele suspendeu a adesão à ata lá da Secretaria de Trânsito. Então, pensando nisso, vereador Igor, só para a gente poder entender também essa dinâmica, porque no programa a gente sempre fala muito em relação aos poderes, como é que eles funcionam, e que geralmente nenhum deles sai autonomamente fazendo o que quer, da forma que quer. O executivo não pode chegar, meter a caneta, fazer o que ele quer, os vereadores não podem ir lá e resolver o que querem por si próprios, tem que ter um acordo. E exatamente. O que a gente tem percebido desde o começo desse mandato é que a harmonia não é uma palavra que está imperando ali nas relações entre o Paço Municipal e a Câmara de Vereadores. Mesmo tendo uma base muito alargada, né, quando você assumiu a liderança do prefeito, a base era gigante, mas de lá para cá já tem havido várias fraturas nesse processo. Você imputa ao quê? Essa dificuldade de ter um pouco mais de harmonia entre esses dois poderes tão fundamentais para melhorar a vida de quem está em casa nos assistindo. A questão aí é só observar a Constituição Federal que fala para os poderes ter harmonia entre si. E a gestão atual não tem harmonia entre si. Então, eu sempre preguei isso, até enquanto líder, falar, prefeito, o seu secretariado precisa responder vereador. Os seus diretores precisam responder vereador. Vereador não está indo lá para pedir trem para ele. Vereador está indo lá para poder levar a demanda e entregar resultado que é levado para os seus gabinetes. Eu, enquanto líder, uma diretora da saúde não me respondia. Eu mandava mensagem para um secretário de cultura pedindo uma tenda para outro vereador, que enquanto líder eles recorriam a mim. E o secretário simplesmente falava que não tinha condição de resolver, que eu tinha que falar com o prefeito. Então a prerrogativa de líder nessa gestão do Sandro é zero. Quando você imagina, não, o Igor é líder do governo, resolve tudo. Resolvia nada, porque ele não dá autonomia. E eu falei para ele, tive uma conversa com ele na semana passada, dá autonomia para o Bessa. Porque se o Bessa não tiver autonomia para resolver as demandas, não vai entregar resultado e a gestão vai continuar capenga do jeito que está. É interessante que a gente tem que mostrar para quem está nos vendo agora que essa atuação dos vereadores ela acontece justamente porque o vereador mora no seu bairro, né? Eu imagino que você que votou na eleição passada, escolheu alguém que tem proximidade ao seu setor, que vive a sua realidade, para poder justamente fazer esse meio de campo com a prefeitura. Vamos pensar, tem um monte de demanda, um monte de problema na cidade inteira, mais de 1,5 milhão de habitantes, o vereador vai lá, pega a sua demanda, leva até a prefeitura. Se não tiver esse atendimento, se não tiver de fato essa parceria para que os vereadores possam entregar resultado para as suas bases, o pessoal vai bater na porta de vocês, né, vereador? Com certeza. E o que a gente leva para poder buscar a solução é demanda que chega no gabinete. E eu não aceito, não adianta. O secretário está ali para atender. Eu estou no mandato hoje eleito pelo voto. O secretário está lá por decreto. O diretor está lá por decreto. Nós estamos ali representando cada qual uma parcela da população de Goiânia. Então tem que resolver o problema. Então, nós não estamos buscando nada por interesse próprio. Pelo contrário, eu estou na política, sempre falo e repito, por propósito, por chamado e por projeto. Eu sou advogado, sou pecuarista, eu estou na política para poder entregar resultado e para fazer diferença. Fora isso, eu estou fora. Dentro desse contexto, Marcos, eu tinha dentro da gestão do prefeito Sandro, secretaria, tinha espaço, meu pessoal estava acolhido. Estava todo mundo atendido dentro do espaço político. Por que eu resolvi, decidi sair da base do prefeito Sandro? Justamente por entender que quando tem uma ordem, quando tem uma missão, que ela diverge daquilo que eu acredito, os meus princípios, não adianta. Eu vou ficar sempre com os meus princípios. Então, hoje eu não estou afastado da gestão Sandro porque mandou a equipe minha que estava lá com ele embora. Pelo contrário,
mandou embora porque a orientação que ele me passou divergia com os meus princípios. Então, o efeito foi esse. Vereador, a gente teve nessa semana, na semana passada, né, melhor dizendo, uma fala do vice-governador Daniel Vilela, inclusive é do seu partido, que caiu muito mal, não só para Goiânia, porque eu ouvi repercussão de outros vereadores de outras cidades também, que talvez tentando ali auxiliar ou ajudar o prefeito Sandro Mabel, que tem essa perspectiva de sair atacando e falando dos vereadores também, como ele já fez de outras vezes, que o Sandro estava desmamando uns bezerros, que já estava marruco, isso usou a expressão prefeitinhos, que era uma expressão muito usada na gestão do Rogério Cruz, até mesmo pelo Jovair, que criou essa expressão, que a prefeitura à época tinha sido tomada por vários prefeitinhos. O Daniel resgata isso e associa essa ideia de que os vereadores querem mamar na prefeitura. Pegou mal, né, vereador? Pegou mal, mesmo sendo do seu partido, mas o vice-governador, nesse momento, talvez tenha sido um pouco infeliz nas palavras dele. Não, sem sombra de dúvida, aquilo que o nosso vice-governador falou, por incrível que pareça, foi um pedido do Sandro. Aí você vê o desespero do Sandro, impedir o vice-governador para fazer uma fala dessa. Isso é desesperador para o Sandro Mabel, entendeu? Então, eu já entendi o contexto, ele já esclareceu toda essa situação aí, já está superado e vamos para frente. Perfeito. Vereador, a gente tem agora ainda mais 3 meses, pelo menos, de 2025. Ano que vem, 2026, ano eleitoral, e o ano eleitoral mexe com todo mundo. Ainda estamos vivendo 2025 bastante tenso por várias questões em nível nacional, vamos dizer assim, mas aqui no Estado as forças políticas já estão se movimentando. A sua projeção para 2026, vereador, qual é a expectativa que as pessoas podem ter em relação ao vereador Igor Franco e qual é a sua visão do cenário que nós vamos chegar em 2026, pensando, obviamente, aqui no Estado de Goiás? Já estou na pré-campanha para deputado federal, junto com Daniel Vilela, que é o nosso pré-candidato a governador. Essa missão para a Câmara Federal, a sua perspectiva é buscar qual tipo de eleitor, como é que você pretende expandir a sua atuação, porque até então você está aqui, né, Goiânia, ok, segundo mandato, mas para deputado federal tem que ter voto para um caramba, né? Como é que está esse projeto, o que você pensa, quais são as suas áreas mesmo de atuação, que pensa assim, olha, eu vou expandir, para cá, eu quero representar esse perfil do eleitor goiano. Hoje eu tenho, em Goiânia, o maior projeto esportivo do estado de Goiás, que é o projeto Passaporte para a Vitória. Nem o governo do estado de Goiás tem um projeto que contempla tantas crianças e adolescentes quanto o nosso. Hoje eu atendo mais de 4.000 crianças e adolescentes que são subsidiadas o projeto por emendas impositivas minhas. Como que é feito isso? Eu coloco a emenda no Instituto Léo Moura, que é aquele ex-jogador do Flamengo, lateral direito, um craque, um cara que fez um instituto para transformar de fato vidas, e o esporte transforma vidas. E o projeto, ele dá uniforme, ele dá meião, ele dá chuteira, tudo de primeira qualidade. Aula de futebol, tudo de graça, pago pela emenda impositiva. E eu quero expandir isso para o Estado. E eu tenho também, em paralelo a isso, um projeto que é muito interessante, muito importante, que é o de ecoterapia, que é terapia com cavalo para crianças com autismo, TDAH, pessoas com deficiência. É um projeto maravilhoso. Ele acontece no Instituto Camila Costa, lá no Pit Club, na saída para Trindade. Quero expandir isso aí também. Hoje nós entendemos o tanto que é difícil para uma família que não tem condição de pegar um laudo, o laudo hoje ele custa mais de R$2.000, e lá é tudo gratuito, também pago por emenda impositiva. Então essas são as plataformas que eu quero crescer e expandir para todo o estado de Goiás. É muito interessante essa sua atuação junto às pessoas com deficiência, né, no projeto da ecoterapia, porque na semana passada nós tivemos aqui no Política e Cotidiano a Luciana Prudente, que é advogada, presidente da Comissão para Pessoa com Deficiência da OAB e também presidente da APC+, que é uma entidade, uma associação de terceiro setor que cuida dessas pessoas, que acolhe e que busca, de fato, atuar para mediar essas demandas das famílias que têm pessoas com deficiência, das próprias pessoas com deficiência, e o poder público também em nível de buscar auxílio. Na sua visão, vereador, o que falta ainda para a gente poder avançar em nível de política pública, pensando aí nessas pessoas com deficiência, pensando nessas crianças que precisam desse aporte de capital através de emenda, que às vezes o poder público não está alcançando? A primeira coisa é o dinheiro, né? Nada funciona sem dinheiro. Então, precisa ter a sensibilidade do parlamento e também dos gestores do poder municipal e estadual para poder investir. Hoje, nós tivemos aí uma inauguração
do Hospital Cora, né? Que é um hospital maravilhoso, que é referência nacional. Então, uma grande obra do governador Ronaldo Caiado, que está trazendo aqui para o nosso estado de Goiás, aqui na nossa cidade de Goiânia. E é isso que tem que acontecer, tem investimento. E cada dia que passa, essas instituições que trabalham na área da saúde, elas precisam ter documento. Que às vezes tem um projeto muito bom, projeto excelente, mas não tem ali os papéis para a gente poder destinar emenda municipal, estadual e federal. Então, o que é a minha sugestão? Que as instituições busquem um contador, busquem a orientação dos profissionais e estejam prontas, porque cada dia que passa o poder público terá sim uma proximidade maior em levar esse dinheiro, levar esse recurso para as instituições estar entregando os resultados para as famílias que precisam. Essa sua fala é bem interessante, porque eu já ouvi de muito gestor público que, de repente, tem até caixa na prefeitura, tem sobra verba, dinheiro, mas não tem projeto e não tem documentação necessária para poder pleitear esse valor. Será que não teria como, de repente, a própria Câmara, ou os vereadores, ou o poder público do Executivo, promover curso de formação para esse pessoal das entidades? Porque às vezes é um pessoal pequeno, de uma igreja, que se junta, começa a fazer um trabalho ali meio localizado no bairro, mas que isso começa a crescer, né? Porque as demandas vão chamando outras pessoas também que estão precisando de auxílio. Não daria para a gente pensar num projeto como esse, até para capacitar esse pessoal? Eu tenho hoje o projeto dentro do meu gabinete, a nossa equipe, que dá essa orientação gratuita para todo mundo que buscar o apoio. Nosso gabinete é o 30, na Câmara Municipal de Goiânia, 100% à disposição. Lá nós temos advogado, lá nós temos contador, tudo já pago pela Câmara Municipal para poder orientar da melhor maneira possível quem precisa. Então, são orientações pontuais, cada associação, ONG, tem essa orientação ali pontual, então o gabinete está à disposição para servir. Bacana, essa não foi bate-bola, eu já não sabia dessa história do gabinete, ele não tinha me falado disso antes, não, mas é bom que eu já joguei trabalho para o pessoal da equipe do vereador, vão ficar meio bravo comigo, porque agora vocês vão atrás lá do gabinete 30 para pedir esse auxílio. Porque que existem pessoas sérias fazendo bons trabalhos, existem, mas às vezes não tem a preparo, a qualificação, não tem a parte técnica, e agora já sabem onde procurar ali para poder se aprimorar cada vez mais. Vereador, ainda pensando aqui em 2026, você me falou que você está na base do Daniel, você vai apoiar o Daniel Vilela, mas qual é a sua percepção enquanto um agente político que já está aí nessa seara há bastante tempo, já teve inclusive uma atuação lá em Brasília no governo do Michel Temer? Como é que está a sua visão para o cenário macro mesmo, federal e estadual, para 2026? Daniel é o escolhido, é a sucessão, ou o Daniel tem que ficar esperto com alguma coisa? Em nível federal, Caiado vai ou não vai? Porque essa semana passada agora, parece que o Bolsonaro resolveu abraçar o Tarcísio, isso impacta o projeto do Caiado. Qual é a sua visão? A minha visão é que o nosso estado de Goiás ele é muito pequeno para pleitear uma cadeira de presidente da República. Tem que ter uma capilaridade maior em todo o Brasil. É claro que o Caiado tem um histórico. Ele tem um histórico, ele tem uma vivência, tem um conhecimento. Tem que buscar essas raízes em outros estados, tendo em vista o tamanho do nosso estado ser muito pequeno. Agora, se ele está com essa capilaridade fora, sem sombra de dúvida, o União Brasil é um partido muito grande, que tem um excelente tempo de televisão, tem fundo partidário para poder disputar, e o Caiado é um nome que representa, sim, a direita. Tem que ter esse consenso. Existe um consórcio hoje de 8 governadores que vão definir entre eles, o governador Ronaldo Caiado faz parte, um candidato. E eu tenho certeza que o candidato que sairá do consórcio dos 8 será o próximo presidente da República. Trazendo a discussão aqui para o estado de Goiás, não tem eleição, nenhuma eleição ganha. O Daniel tem sim o privilégio de já estar na cadeira de governador a partir de março, então ele tem essa prerrogativa e o privilégio de disputar a reeleição com a máquina na mão. Então ele sai ali na frente dos outros candidatos. É um cara novo, um cara que tem equilíbrio, um cara que tem preparo. E eu tenho certeza que vai sair com a sua eleição aí muito à frente dos outros e vai chegar à vitória. A missão é grande, né? Afinal de contas, Daniel ele tem um histórico aí que é meio que um legado do pai que ainda tem que levar isso adiante, mas há outros postulantes que estão tentando movimentar e mexer o doce também, porque todo mundo tem esse interesse, tem essa visão de, se vacilar o cachimbo cai, como diz lá no interior do Buriti Alegre. Mas, vereador, pensando aqui, e já quase indo para os finalmente da nossa entrevista,
Hoje, na perspectiva do Igor Franco, que já se apresentou aqui como pré-candidato a deputado federal, qual é a sua avaliação desta relação que a gente está vivenciando atualmente entre o Congresso e a população? Tem pesquisas que estão falando que o descrédito está cada vez maior, teve mobilização nas ruas recentemente contra a tal PEC da blindagem que eles falaram, e você está querendo entrar justamente nessa seara, quer entrar lá no meio dos 513, que é uma dinâmica de poder bastante diferente daqui de Goiânia. Qual que é o seu projeto, a sua visão, e como é que você acha que vai encarar essa nova realidade em sendo eleito? Então, eu represento a direita. Eu vim do setor produtivo, o meu pai, ele faleceu em 97, mas ele era pecuarista. Eu entendo as necessidades. Hoje no Brasil, Marcos, para você produzir, para você trabalhar é muito difícil. O poder público, em vez de ele te ajudar, te incentivar, ele te atrapalha. Então, justamente isso que a gente precisa, estar em Brasília para dar incentivos, criar mecanismos ali para poder soltar o Brasil para trabalhar. Eu cito um exemplo que das terras que nós temos hoje no país, apenas 14% dessas áreas são para produzir. E exatamente 14% são demarcadas como terras indígenas. E grande parte desses outros 14% de terras indígenas não tem índio. Então, eles demarcam ali onde estão em cima de nossas riquezas, que são os minérios. Toda terra indígena tem riqueza embaixo. E você pega o histórico do Brasil. Quando foi para fazer a descoberta do Brasil, foi por conta de minério. Então, a nossa riqueza hoje ela não é explorada. Eu falo para você sem titubear, nosso país é o país mais rico do mundo, o Brasil. E a gente vive na pobreza danada. Então, nós precisamos soltar a rédea dos brasileiros. Nós somos o povo mais inteligente do mundo. Aqui nós temos a mistura de todas as raças, de todas as crenças. Aqui nós temos do mais branco, do mais negro, mistura tudo. Aqui nós temos o melhor povo do mundo. Aqui nós temos que dar condições a ele de produzir. E eu não tenho dúvida nenhuma que em Brasília eu vou conseguir ajudar muito. Bom, a missão do homem é grande e vai caber agora aos eleitores do ano que vem julgar, avaliar e achar sim ou não em relação ao projeto do vereador Igor. Vereador, eu quero te agradecer a sua presença aqui no nosso Política e Cotidiano. Novamente, reforça para o pessoal aí, seu gabinete, rede social, onde é que o povo te acha, se quiser trocar ideia com você, te chamar para visitar ou ir lá tomar um café, como é que funciona? Gabinete, terça, quarta e quinta pela manhã, gabinete número 30, estou sempre atendendo, sempre à disposição. Meu Instagram, Igor Franco Oficial. Igor Franco Oficial é meu Instagram. Pode contar comigo 100%, a minha missão é servir. Hoje eu tenho um projeto que tornou lei em Goiânia, que garante à gestante o direito de escolher o parto. Então hoje em Goiânia a mãe pode optar ou pelo parto normal ou cesariana. E tem um outro projeto nosso que também tornou-se lei agora, que é para pessoas com autismo em estádios de futebol. Agora vão ter obrigatoriamente uma sala para atender eles ali, com direito até a 3 acompanhantes. É um projeto que tornou-se lei nosso. Maravilha. Bom, para você que nos acompanhou até agora, eu quero te agradecer mais uma vez a sua audiência. Lembrar, Goiânia, dias 9 e 10 de outubro, vai ter o Compol, que é um dos maiores eventos da comunicação política do Brasil. E na sua edição regional, Goiânia, dia 9 e 10 de outubro agora. Vai lá na minha rede social, tá aqui embaixo o @, tem informação, tem cupom de desconto. Se você vai se candidatar no ano que vem, vai trabalhar em campanha, ou se é um estudante interessado, entra lá, participa. São 2 dias com os maiores profissionais da comunicação e marketing político do Brasil, ok? Pessoal, o papo continua sempre nas redes sociais. Manda mensagem pra gente. O prefeito Sandro Mabel, o espaço está aberto também para o senhor falar aqui para a nossa audiência. Fica à disposição. Até já tentamos falar com o senhor, mas não deu certo ainda, mas estamos aqui. Achando importante falar com a nossa audiência, o espaço está garantido, ok? Gente, muito obrigado. Na semana que vem a gente volta e pode ter certeza que o programa da semana que vem vai ser muito, muito importante e interessante para quem está nos assistindo. Grande abraço.